Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite a todos, conforme o horário que estejam vendo este vídeo. Quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu me apresento. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é reforçar o ensino e a aprendizagem da topografia para todos aqueles profissionais que tiveram essa disciplina em seus currículos profissionais. Nesta aula de hoje, aula 10 de Esfera Celeste, vamos falar sobre sistemas de coordenadas. Vamos iniciar esse tópico e apresentar as noções fundamentais para entender como se define o sistema de coordenadas. Vou levar esse assunto assim numa abordagem voltada para a matemática, para que os topógrafos, engenheiros, estudantes de engenharia vejam que a matemática tem uma estreita relação com essa questão da esfera celeste, com a topografia e, de um modo geral, com a engenharia cartográfica e de agrimensura. Então, vamos ao vídeo. Então, como definir a posição de um astro na esfera celeste? Nós usamos um sistema de coordenadas retangulares e esféricas constituído, quer dizer, esse sistema constituído por um plano fundamental e um plano secundário. E que vem a ser, então, quer dizer, sistema, nós podemos, então, recordar essa conceituação de sistema. Sistema é um conjunto de partes organicamente relacionados com um propósito comum. Então, o sistema de coordenadas ele vai ser constituído por um conjunto de partes, que são planos, que são linhas, para atingir um propósito comum, que é o estabelecendo, que é a fixação da posição de um ponto, de um astro na esfera celeste. Então, nós temos já definido o que é um sistema, temos as partes, uma das partes desse sistema são os planos fundamentais. Então, já estamos mostrando aqui que esse sistema é constituído por dois planos. Um plano fundamental e outro plano que nós chamamos de secundário. Os planos fundamental e secundário, eles seccionam, eles cortam a esfera celeste, passando pelo seu centro, definindo círculos máximos. E esses círculos máximos, eles têm o centro da Terra como seu centro. A Terra, nesse caso aí, ela está sendo considerada como o centro da esfera celeste. Embora na dimensão da esfera celeste a Terra não tenha dimensão, não tenha tamanho, mas esses planos, essas linhas notáveis, esses círculos notáveis que passam e são definidos por ela, passam pelo seu centro também. Cada círculo máximo tem dois polos. Em cada círculo máximo se arbitra uma origem de crescimento da respectiva coordenada esférica. No círculo fundamental, marca-se a coordenada fundamental e no círculo secundário, marca-se a coordenada secundária. Então, falando assim, fica um pouco abstrato, mas com uma figura a ideia fica mais clara. Vamos, então, aqui numa figura esclarecer. Temos, então, aqui a esfera celeste e o plano fundamental. Está aqui o plano fundamental. Esse plano fundamental ele tem dois polos, P e P'. Quer dizer, todos os planos de uma esfera, todos os planos assim de círculos máximos, eles têm dois polos. Então, uma esfera tem infinitos polos. Esse plano fundamental aqui tem os seus dois polos, esse P e P'. Nós temos como plano secundário esse plano aqui perpendicular, esse círculo máximo, esse plano que secciona a esfera celeste
passando aqui pelo centro da esfera terrestre e secciona a esfera celeste neste círculo máximo que é perpendicular, ou seja, ortogonal, forma 90 graus com o círculo máximo do plano fundamental. Temos a coordenada esférica fundamental, estou chamando aqui pela letra A, que é marcada aqui nesse plano fundamental, e a coordenada esférica secundária, que é marcada aqui nesse plano secundário. Vai aqui desse plano secundário até ao astro. E aqui, a coordenada fundamental, esse A, ele tem uma origem de contagem. Sempre a coordenada, ou a fundamental, ou a secundária, essas coordenadas esféricas, terão origem de contagem perfeitamente definida. E vamos, a seguir, dar um exemplo para que fique mais claro nesse primeiro passo que estamos dando nesses sistemas de coordenadas. Para exemplificar, vamos mostrar o sistema de coordenadas equatoriais. Então, está aqui o sistema de coordenadas equatoriais. Nós temos aqui a esfera celeste, aqui com o plano, né, esse plano do equador celeste, que é o plano fundamental, esse daqui, e neste plano fundamental nós temos a coordenada fundamental é ascensão reta. E como se cria essa ascensão reta? Onde é o seu ponto de contagem, o seu ponto origem? É no ponto vernal. E quem é o ponto vernal? Nós já vimos em aulas anteriores. É aquele ponto definido quando o Sol, no seu movimento aparente anual, ele passa aqui ao longo da eclíptica, né? A eclíptica é a sua trajetória, é a sua órbita anual. Ele, na eclíptica, ao passar do hemisfério sul celeste para o hemisfério norte, quando ele corta esse equador celeste, que é o plano fundamental aqui, ele gera um ponto, e esse ponto é chamado ponto de Áiris, ou ponto vernal. Então, esse ponto é a origem de contagem dessa coordenada fundamental alfa. Então, essa coordenada, a ascensão reta, começa a ser contada no ponto vernal e vai crescendo de acordo com o crescimento, com o movimento do astro. O astro, a trajetória do astro, está marcada aqui em tracejado e ela está nesse plano paralelo ao plano do equador celeste. Vocês já sabem por quê nas aulas passadas. O sentido de crescimento aqui da ascensão reta, que é a coordenada fundamental, é o sentido anti-horário. Ela acompanha o movimento do astro na sua trajetória. E o domínio dessa variável, o domínio, quer dizer, os valores que essa variável, que essa ascensão reta pode assumir, já assim na matemática sabe que se chama domínio, esse conjunto de valores, um conjunto fechado aqui, ele varia de 0, o alfa varia de 0 a 360 graus. É 0 quando está aqui no ponto origem, no ponto vernal, e vai crescendo à medida que o astro percorre a sua trajetória, e esse plano aqui, que eu vou apresentar já a vocês, que é o plano fundamental secundário, ele acompanha o astro, é perpendicular ao plano fundamental, e a ascensão reta vai crescendo, acompanhando esse plano secundário no seu movimento. Esse plano secundário também se chama círculo horário do astro, nós já vimos em aulas anteriores, e vai, à medida que o astro vai descrevendo lá seu movimento, ele dá uma volta completa, 0 a 360 graus, voltando aqui novamente para o ponto vernal. Essa variável também tem seu domínio
expresso em tempo. Ele é expresso na unidade angular, em arco, né? E também é expresso em tempo, em horas, 0 a 24 horas. Então, 0 hora, quando o astro está aqui no ponto vernal, e à medida que o astro se movimenta, o círculo horário dele, que é o plano fundamental secundário, vai acompanhando o astro, a ascensão reta vai variando em horas, 1 hora, 2 horas, até dar uma volta completa num período, né, no intervalo de 24 horas. Então, esse é o domínio da ascensão reta. 0 a 360 graus ou 0 hora a 24 horas. Agora falamos do plano secundário. O plano secundário é esse que está aqui destacado com esse triângulo aqui em amarelo. Então, também é chamado círculo horário do astro. Ele é formado pela interseção de um plano que corta, secciona a esfera celeste, passando pelo seu centro. E esse plano é perpendicular, é ortogonal ao plano fundamental, que é o equador celeste. O nome dele é círculo horário do astro. Já vimos, assim, a razão desse nome em aulas anteriores. A coordenada secundária, chamada declinação ou delta, é medida nesse plano secundário. Está aqui a declinação delta. E como ela é medida? A origem de contagem é o equador celeste. Então, ela tem como origem de contagem esse plano do equador celeste. E o sentido de crescimento da declinação do astro, né, dessa variável secundária, é do equador celeste para o norte e do equador celeste para o sul celeste. E seu domínio, o conjunto de valores que ela assume nesse campo de definição, é de 0 no equador celeste até mais 90 graus no polo norte celeste. E do equador celeste, no sentido contrário, para o sul celeste, então o delta, a declinação, vale de 0 a menos 90 graus para o sul. Entenderam, senhores? Então, todos os outros sistemas de coordenadas, eu vou apresentá-los para vocês dentro dessa estrutura matemática. Eu acho que é muito simples, porque depois, em aulas na frente, ficará mais simples para nós entendermos a transformação de um sistema de coordenadas em outro. Nós vamos ver duas maneiras de transformar um sistema de coordenadas em outro. Uma maneira usando a trigonometria esférica e a outra maneira é usando matrizes de rotação, girando, rotacionando um sistema de coordenadas através de seus eixos fundamentais para coincidir com outro sistema de eixos do sistema que nós vamos querer. Vai ser interessante e não percam as próximas aulas. Então, senhores, era só isso que eu queria apresentar a vocês hoje. Eu espero que tenham gostado da aula. É uma aula introdutória para sistema de coordenadas. Os que ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam, deem um like para que o YouTube ofereça o nosso canal a outras pessoas, compartilhe com seus colegas, coloquem comentários dizendo como vocês estão recebendo esses conhecimentos, se tem alguma dúvida, como gostariam que isso fosse ensinado, se o nível está alto, está baixo, se querem que eu faça de outra maneira, por favor, digam aí nos comentários. Então, senhores, era só isso e até a vista, pessoal.